87, o debate esportivo mais louco do rádio. Eu arredondo o meu aqui. Estúdio Esporte. Estúdio Esporte. Futebol, mulher e rock, meu Deus, como isso é bom. Pelo amor de Deus. Estúdio Esporte. (19h08) e é nesse embalo que começa Estúdio Esportes aqui na Estúdio FM desta segunda-feira, 18 de março de 2019. Muito Grenal, muito Veranópolis também, muito futebol do que rola neste estado, neste Brasil, neste mundo afora. Temperatura em 18 graus aqui nos estúdios da Estúdio FM no centro de Veranópolis, que certamente até o final do programa vai estar acima dos 40 graus. Estúdio Esporte, que conta com o apoio do Dr. Rubens Bassani. Agora ficou mais fácil cuidar de sua saúde bucal em Veranópolis. Dr. Rubens Bassani, cirurgião dentista, atendendo na galeria do edifício Contemporâneo, número 790, sala 304, ao lado do Banco do Brasil. Dispõe de consultas de rotina e limpeza estética dental e restaurações, clareamento dental, cirurgia plástica, gengival, cirurgias orais, implantes dentários e prótese dentária. Dr. Rubens Bassani, cirurgião dentista. Atendimento conforme a sua disponibilidade de tempo, inclusive ao meio-dia e à noite. Marque o seu horário pelo telefone 996820246. Dr. Rubens Bassani, cirurgião dentista. Está com fome? Bona Pizza. Você que gosta de saborear uma pizza, venha conhecer a Bona Pizza. Pizzas congeladas que são uma delícia, feitas com aquele tradicional toque italiano. Muito mais recheio e sabor inconfundível, com mais de 40 sabores. A Bona Pizza é um conjunto de muito sabor, recheio e qualidade. Na rua Fabiano Reschi, 668, bairro Renovação. Faça já sua encomenda pelo fone WhatsApp 999776432 e conheça também a nossa página no Facebook, Bona Pizza Original. Pizzas artesanais com sabor, recheio e qualidade é na Bona Pizza. Iniciando aqui a apresentação dos convidados de hoje. Boa noite, meu caro Eliseu Darós. Qual o teu destaque do programa de hoje? Eliseu, só um minutinho. Esse microfone está com problema. Vai aqui no microfone aqui do nosso Paulinho Gusti, aí ver se está tudo ok.
Então, agora 100%. Então tá bom. Então, o João... Então, como diria aquele cara de uma rádio lá da capital, repite tudo que você falou, Eliseu. Então é isso aí. Então vamos lá. Vamos falar de futebol hoje. É o meu destaque. Eu acho que... não me recordo se alguma vez eu falei de futebol no destaque, né? Mas hoje, então, vamos abrir uma exceção. É raro o teu destaque falar sobre futebol. Isso é verdade. Vamos lá. Hoje vamos abrir uma exceção. E aí eu tenho que destacar negativamente, infelizmente, né, João? Acabou, né? O futebol de primeira linha aqui pra nós, né? Pelo menos por um período, né? Acredito que vamos torcer que seja breve este período, né? Que nós vamos disputar a segundona aí do Campeonato Gaúcho, né? Voltar às origens, como se diz, né? E infelizmente, cara, pra tristeza, eu senti bastante, tá, João? Porque eu acompanhei o Veranópolis nos 2 anos da primeira divisão. Fui torcedor do Dalban, fui torcedor do Veranense, cara. Fui atleta de um deles aí. Vi o grupo sendo montado primeiro, né? A unificação. Cara, e agora chegar nesse ponto, isso passa um filme ruim no momento, tá? Infelizmente nós caímos, né? E vamos ter que disputar a segunda divisão no que vem. E vamos torcer que seja rápido essa volta. Muito bem, Eliseu. Falaremos muito sobre o Veranópolis, sobre essa tragédia, vamos dizer assim, para o nosso futebol mais adiante. Nutricionista e coach Camila Barbieri atende pessoas com alergias e intolerâncias alimentares, compulsão e distúrbios relacionados à alimentação e no pré- e pós-cirurgia bariátrica. Atua diretamente no comportamento e reeducação alimentar, além de dietas para esportistas e nutrição estética. Atende nas quintas e sextas em Veranópolis, na Corporale, na Avenida Marechal Deodoro, 280, edifício San Rafael, Sala 10, Centro, aqui na galeria, ao lado da farmácia Viva Mais. Fone WhatsApp 54999394811. Loja General Store, em novo endereço, Avenida Júlio de Castilho, 630, Sala 4. No centro de Veranópolis, novo ambiente com muitas novidades e novas marcas em moda fitness e casual, masculino e feminino, e também suplementos alimentares. Venha conferir nossa nova loja com estilo autêntico e despojado. General Store, revendedor autorizado Label La Máfia. Seguindo aqui, boa noite, meu caro Paulinho. Qual o teu destaque ou os destaques do programa de hoje, meu caro? Boa noite, João. Boa noite, companheiros de bancada e ouvintes. Cara, meu destaque é... E telespectadores também, né? Meu destaque é a tristeza aí com a confirmação do rebaixamento do VEC. Eu acho que foi tudo errado, né? Infelizmente, não tem como elencar os culpados aí, mas é hora da torcida manter aí, unir as forças e continuar para ano que vem voltar à elite do futebol gaúcho. E destacar brevemente o Grenal aí, né? Que foi o Grenal do arrego aí, de ambas as partes, né? Que vamos falar aí durante o programa. Lojas Quero Quero, ofertas para construir e reformar? Vem pro Mãos à Obra Lojas Quero Quero. Portas de madeira com preço especial e portas ou janelas de aço com valor imbatível. Também tem toda a linha de móveis para banheiro em 10 vezes sem juros. E mais dinheiro na hora sem burocracia. Vem pro Mãos à Obra Lojas Quero Quero, na Marechal Deodoro 353, aqui no centro. Fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vera Veículos, comece o ano de carro novo. Aproveite as últimas unidades Fiat do ano 2018, modelo 2019 com bônus e super descontos. Na Fiat Vera Veículos você encontra muitas unidades com preços especiais, descontos de excelentes condições. Aproveite e faça agora a melhor negociação. Vera Veículos, assistência Fiat autorizada. Acesse o site e confira www.veraveículos.com.br ou ligue 3441 2060. E tu, meu caro Chimento, boa noite, teu destaque do programa de hoje. Boa noite, João, boa noite, Samuca, Paulinho, Darós, todos os ouvintes aí.
Cara, meu destaque negativo é o descenso do Veranópolis, né? Que eu acho que a gente já tinha conversado várias noites aí que era praticamente definido já que não tinha mais volta esse ano, mas até o cara tá na UTI aí, se até que tem um respiro, tu sempre tem uma pequena esperança, né? Inclusive até ontem até no intervalo dos jogos o Veranópolis ainda tava sobrevivendo. E agora é real, não tem mais o que fazer. Tem que juntar os cacos aí, velho, e como o Paulinho também comentou, não pode abaixar a cabeça, no que vem tem que vir com tudo pra tentar voltar pra 2021, né, cara? Porque eu acho que, apesar da cidade ser pequena, uma maioria absoluta do povo gosta de futebol, gosta do Veranópolis. Então é a hora de provar esse amor, né, velho? Provar esse carinho pelo clube, é a hora de ajudar. Sabe que o ano que vem na segundona é bem complicado manter um time, mas vamos lá. E positivo, né, cara? O Grenalzinho ontem, de boa. Mais 3 pontos na conta, bem tranquilinho. Supermercado Bess, compras do dia a dia, lanche da manhã, lanche da tarde, compras para o almoço ou lanche do mês, o endereço certo é o Supermercado Bess, com promoções toda semana feitas para você, pois nosso interesse é a sua satisfação, sempre atendendo de segunda a sábado na Benjamin Constante 597, telefone 3441-1865, Supermercado Bess, o super da família. E também contamos com o apoio da Carbonera Pneus. Carbonera, sua loja de pneus. A nova loja conta com as facilidades de crédito diretíssimo e agora com o serviço completo de geometria. Na 24 de maio, esquina com a Padre José aqui em Veranópolis. Carbonera Pneus. Meu caro Samuca, boa noite, meu caro Samuca. Teu destaque pro programa de hoje. Boa noite a todos. Eu acho que o destaque de todos nós veranenses é a queda do Veranópolis, né? Infelizmente, na nossa cidade, o time incaível caiu, né? Ah, não, incaível era o Inter, né? Que também caiu. E agora o outro incaível, que era o Veranópolis, caiu também. Então não existe mais ninguém incaível, né? Infelizmente, a cidade, ele foi pro cavaco. Mas é aquela história, né? Daqui a pouco junta aí os guerreiros de sempre, que sempre são fiéis aí à raça pentacolor, principalmente aí, conseguem se unir mais, né, nessa época de dor aí, e consiga reerguer o time e em 2021 jogar a Série A novamente. (19h19). Joga no bicho. Pois é, né, Chimento? Vamos lá no Mac depois. Muito bem, né? Como já foi destaque o Veranópolis, falaremos mais na parte final do programa. Vamos começar o programa de hoje falando sobre o Grenal. O Grenal do lado gremista, a resenha foi feita pelo Nato Sangalho, o âncora principal aqui do programa, em que o destaque dele é o Grenal do mimimi. E pela parte do Internacional, a resenha feita pelo Richa Schiavon foi a manchete como o Grenal do desrespeito. Meus caros, a questão do mimimi e o desrespeito pode se juntar? Ou não? Eu? Todos vocês, né? A palavra é com vocês, né? Eu não concordo com nenhum, velho. Não concorda com nenhum? Por que tu não concorda, então? Cara, ó, o lance do Inter do Nico Lopes é balela, tá? Pra começo de conversa, na minha opinião. Porque se quisesse realmente que ele jogasse ou ter o time titular em campo, era só ter entrado com efeito suspensivo, a própria Juventude fez, tá? Mas só que tem um detalhe, eu não sei, parece que o Inter tentou, mas ele não havia conseguido, não tinha tempo hábil. Dava alguma sim, coisa era só querer, falou-se na imprensa da capital. Era só querer. Isso aí foi miguezinho pra não tomar um taco no Grenal. E, cara, e o Grêmio, teve um pouco, de repente, daqui a pouco até uma precaução do Renato, querendo ou não, ou lesionar algum jogador, ou também de tropeçar. Tu sabe que Grenal pode acontecer de tudo, né? Então eu acho que foi até uma precaução extra do Renato e botou os dois times em reserva. Acontece, não foi a primeira vez, acho que nem vai ser a última. Samuca. Já teve o Grenal lá, foi lá no Uruguai, né? Aquele sim foi um de respeito, porque daí deu 800 pagante, né? Gol do Bruno Colasso, né? De falta. Mas ontem foi assim, eu no início eu tava muito chateado porque eu tinha muita fissura de ir pro Grenal e acabei não indo. Mas aí
Depois, cara, eu entendi uma situação, vendo o jogo, eu entendi que realmente o Renato e o Romildo, né, eu tinha ficado um pouco de cara com eles, mas usaram a estratégia correta. Porque o risco de uma lesão no jogo de ontem foi grande, foi enorme, né? Inclusive, já no primeiro tempo, eu já mandei um WhatsApp pro Renato tirar o Matheus Henrique, né? Porque o cara ia ser violentado lá de uma maneira absurda, né? Então, eu acho que foi uma estratégia que quando viu que o Inter ia botar os reservas, raciocínio do Renato, vão baixar o sarrafo. Então, bota o time reserva, se acontecer alguma coisa, dá pra recuperar, o time titular tem um tempo pra jogar. Então, acho que teve essa questão de estratégia. Mas, assim, eu acho que os dois times poderiam botar os titulares, né? Eu acho que tanto o Inter primeiro pra não estragar a boa fase da Libertadores, né? Que vem de 2 vitórias aí. E, de repente, uma derrota no Grenal com o time titular poderia abalar os ânimos. E o Grêmio na consequência disso também, mas... sei lá. É Grenal e Grenal se joga com os times reserva, o time titular sempre é Grenal. Jogo feio, se engana, quem sempre vai achar que vai ser sempre um jogo bonito com muitos gols. Grenal, na maioria deles, 90%, é essa porcaria de jogo que aconteceu ontem. Teve gente que comentou que o jogo foi feio por causa dos times reserva, então os caras não assistiram os outros Grenal, né? Porque teve muito Grenal feio com o time completo. Isso. Teve o Grenal do ano passado, que os dois times aí estavam com todos os titulares e foi horrível. Então o Grenal, na maioria deles, 90%, 95% deles, é jogo feio. Não adianta. Como foi falado na questão do Grenal ontem mesmo, os times reservas foi um bom jogo. Eliseu Darós, essa resenha aqui, o destaque... eu tenho que usar o microfone Isso 1 aí. ou 2, igual a câmera. O microfone 2. A câmera tu tem várias ali pra tu mostrar a tua... Vamos lá. Careca, o meu lustra brilho, aí. O teu brilho. É isso aí. Tu achas que foi um Grenal, como foi citado aqui na resenha do Richard Schiavon, o Grenal do desrespeito ou o Grenal do mimimi ou nenhuma dessas alternativas? Eu acho que foi colocado com a manchete. Eu acho que foi... E por que o desrespeito? Não sei quem é que escreveu essa do desrespeito. O Richard Schiavon. Ok, então pá, beleza. Pra mim, no meu ponto de vista, foi o do desrespeito. Que se eu tivesse que ter ido pro estádio e ter comprado ingresso e na última hora fico sabendo que ambos os times vão com as reservas, eu pego e vou embora. Tá? Porque eu já fui pro estádio sem ingresso, tentando na ânsia de conseguir ir lá e acabei ficando fora. Tá? Porque eu acho que é um desrespeito. E se eu pegar pela lógica do Samuca e do Chimento, acho que só um lado tem razão aqui dos dois clubes. Só um tem razão, o outro não. Tá? Então eu não vejo bem por esse ângulo. Mas são opiniões, a gente tem que respeitar, né? Não, a gente falou que o Inter teve razão de botar o reserva ontem. Os dois têm argumentos. Até porque onde eu sei essa questão do Nico ou Chimento, você tem que complementar a informação, não deixar ela pela metade, porque se tu deixa ela pela metade, quem tá ouvindo vai achar que tu tem razão. E não é o fato que tu não tem razão. De repente você não quer complementar ou você não saiba por que o Inter não recorreu à questão do Nico. Por quê? Porque se ele recorre, ele vai ter que cumprir mais adiante os dois jogos. Então, e mesmo cumprindo, calma, Samuca, tu é um cara inteligente, tu sabe que é, né, Samuca? Mesmo ele recorrendo, e vai ter que cumprir logo mais. Aí ele vai ter que recorrer nas semifinais. Ele vai ter que cumprir nas semifinais do Gauchão. Não é pior? Não, mas... E além do mais, calma. E além do mais, tu fica lá marcado que tu recorreu. Se amanhã ou depois tu tem que recorrer novamente, tu não pode mais por 360 dias. Isso é regra do futebol, vocês deveriam entender disso. Mas eu concordo. Mas então não diga que jogou com os reservas por causa disso aí, então. Então teu presidente é uma... Isso aí, a questão dos reservas foi uma decisão que tomou. Quem anunciou que ia entrar com os reservas foi o Inter. Tudo bem, quem veio depois foi o Grêmio. Mas que argumento usaram pra entrar com os reservas? Usaram a punição do Nico Lopes. Então esse teu argumento não existe. Eu acho um absurdo terem dado 4 jogos pra um cara na véspera de um jogo que é importante, que quem escolhambou este Grenal foi o STJD, é isso que... É essas TJD. Esse monte de sigla aí. Qual que é a regra da punição em agressão a adversário? 4 jogos de suspensão. A regra é essa. Seguir a regra. Não sei, eles deram 2. E aí de última hora... 2 porque o Inter recorreu naquele primeiro julgamento lá. E agora ele podia recorrer, ele usou a estratégia de recorrer mais adiante. É isso. Mas não valia a pena recorrer agora, Samuca. Tudo bem, mas então tu vai ter que cumprir mais adiante. Tu recorre agora um efeito suspensivo, de repente lá na semifinal e tem que cumprir. Bazaros, com isso que tu falou, eu concordo. Eu concordo. O que eu não concordo é o cara usar esse fato
O Inter usou, por exemplo, uma lógica bem plausível. Eu acho que o Romildo ia fazer a mesma coisa disso Foi aí. estratégia? Estratégico. Agora, falar que vamos entrar em um protesto... Não. Então não vende ingresso pra torcida visitante se tu quer protestar, ou faz outra coisa. Não vem me botar o time reserva alegando isso aí. Isso é balota. Balota. Tem nada a ver com o julgamento do Nico Lopes. Ó, a gente tá numa fase boa, fala o que realmente é. Todo mundo sabe por que o Grêmio e o Inter botaram reserva. Entendeu? Mas... se alguém realmente não entende futebol e acreditou no presidente, ele tá valendo. E tu, Paulinho? Cara, eu gostaria de ter assistido um Grenal com os titulares, né? Todo mundo acha, né, Paulinho? Sim, não só com tu. certeza, mas... cara, achei que o Inter... também acho que utilizou essa suspensão do Nico pra dar uma poupada no time titular. Poupar ali de uma possível derrota, mas eu acho que deveria ir com titulares até pra testar o time, né? Pra sequência da temporada aí, da Libertadores. Mas escolheram assim, e aí eu vi muita declaração de torcedores gremistas e até de pessoas do próprio dentro do Grêmio, meio que ironizando o Inter. Aí chega minutos antes do jogo e fazem igual. Então achei das duas partes, achei que um pouco de desrespeito também com o torcedor. Depois vai lá o torcedor, fazem campanha de associação. Pra quê? Pra botar o time reserva num Grenal? Agora, tem uma questão. Vamos falando em próxima fase. Corremos o risco de ter uma semifinal dupla Grenal? Não. Não há. Não. Só se o Inter perder pro... o Inter tem que perder em casa e o São Luís ganhar fora. Ele tem que ficar em quinto lugar. Não, em quarto. De quarto pra baixo. Terceiro é só na final, João. Não tem como. Então, Ou tá descartada quinto. essa... Não, quarto pra baixo. Sim, é que o primeiro pega o oitavo e aí depois o segundo pega o sétimo e daí eles se cruzam só na daí final. tem que ver se o sétimo Só classifica. que o terceiro fica pro lado do primeiro, entendeu? Teoricamente vai dar só na final. Teoricamente, né? Mas o Inter vai ganhar no Novo Hamburgo, o Caxias vai perder lá o outro jogo, vai dar Inter em segundo lugar. O Caxias que vai jogar contra o São José lá aqui em Porto Alegre. Vai dar São José e o Inter vai ganhar no Novo Hamburgo. Então, Até porque o Inter poupou o time no final de semana, né? Tá, mas agora, voltando a essa questão ainda, por que dos times reservas? O Inter, desde que saiu aquela punição do Nico Lopes, o Inter havia falado que iria com time reserva como protesto. Acho que se o Grêmio tivesse que protestar também, se a gente voltar lá no ano passado Libertadores, teria entrado com time reserva também na Libertadores desse ano. Não, eu acho que o Grêmio... Por essa lógica. Não, é que o Grêmio, assim, ó, o que aconteceu? Ficou ruim pro Grêmio, porque o Grêmio divulgou de última hora a escalação do time reserva. Só que até então, ninguém entrevistou ninguém do Grêmio se qual time ia colocar. Criou-se a ideia de que o Grêmio ia jogar com o time titular, mas ninguém, Renato, Romildo, sei lá, qualquer um cara do Grêmio falou que ia jogar time titular reserva. De repente o Grêmio usando a mesma estratégia do Inter, quando falou isso, já estava com a estratégia de botar o time reserva, mas nunca divulgou isso, né? Não foi na imprensa que falou isso. Então, chegou na hora, para surpresa de todo mundo, o Grêmio também botou os reservas. Agora, eu acho que a estratégia do Grêmio... Eu falo do Inter porque o Inter... a fase boa, ela não podia ser estragada num Grenal. Porque, queira ou não queira, uma derrota no Grenal com o time titular, se acontecesse, ia abafar um pouco a boa campanha que o Inter tá na Libertadores. Então, o Grenal não valia nada pro Inter nem pro Grêmio, a não ser as colocações aí que vão se efetivar né? na última rodada. Então, não ia mudar nada se o Inter ganhasse o Grenal. Então, a estratégia foi essa. Não vai mudar nada, não vai interferir em nada, vamos botar as reservas. Aí usou a estratégia do Nico Lopes, o artifício do Nico Lopes pela punição, e aí jogou toda a federação para ter um benefício futuro. Não, vocês me prejudicaram agora, eu quero um benefício lá nas rodadas finais. Então todos os times que vão classificar tem que abrir o olho com relação a isso, né? E do Grêmio, a estratégia foi aquela de que, bom, o Inter botou reserva, divulgou isso aí, vamos botar também, porque se o time titular perder pro reserva, fica pior, porque já vem uma fase ruim pelas derrotas na Libertadores. E aquela questão que quando tu bota o time reserva, o outro lado, o que ele vem? Ele vem com sangue nos olhos, né? Vem com fissura de passar o fenemé em cima dos jogadores. E foi o que aconteceu, né? O Inter veio com tudo pra querer, de uma forma ou de outra, atropelar o time do Grêmio, né? Abusou de faltas, de jogadas violentas, e aí o Grêmio, na estratégia, botou o time reserva, pra não ter risco de perder um jogador importante para as próximas fases da Libertadores e do Gauchão. Eu acho que foi isso que aconteceu.
Paulinho, se tu fosse o treinador, tu teria mandado a campo o time principal ou o time reserva? Como acabou acontecendo? Tu fala dos dois times ou do caso do Grêmio ali? No caso específico, vamos falar assim do Inter. Tu utilizaria aquela desculpa do Inter que, como protesto, vou colocar o Nico Lopes? Cara, eu vou te dizer que quando saiu a notícia eu concordei com a decisão. Mas pensando depois, eu iria de titular. Grenal se joga com titular e eu iria de titular até pra, que nem falei antes, testar a equipe pra os confrontos mais fortes, que até então não pegamos um time tão bom, né? Então eu iria de titular pra testar a equipe. E tu, Eliseu? Eu acho que quem atrapalhou o Grenal aí, por mais que ele não valia nada e ele só ia valer para estatística e debate para a semana seguinte, independente do resultado, eu particularmente não via necessidade de entrar com o time titular em qualquer situação. Até porque durante a semana do Grenal, eu fui um cara que expressei aqui que esse Grenal não valia nada. E entrar com titular e entrar com reserva não ia mudar, independente de quem ganhasse, perdesse, não ia mudar muito. Se o Inter ganhasse, não mudava nada. Se perdesse, poderia perder uma posição, que de fato aconteceu, perdeu uma posição. Era a única coisa que podia alterar. Eu acho que isso aí, cara... se eu tivesse o poder da decisão... E que não acontecesse o lance do Nico Lopes, eu entraria com as reservas iguais. Mas os reserva, então esse que tá no banco do Internacional, não o reserva dos reservas, porque o time que entrou aí é um time meio que tinha, tu não entendia nem quem é que tava jogando, cara. Tinha cada jogador aí que tu nem sabia quem era. Pelo menos tivesse o Serrafiore, se tivesse aí o próprio D'Alessandro, outros jogadores que são considerados reserva, o Klaus, aí tudo bem. Mas, cara, tinha jogador aí que eu nunca tinha ouvido falar. O Paredes, muito bem. Esse aí é um cara que poderia estar jogando. Acho até que esse cara ele pega time principal logo, tá? Se derem uma pequena sequência de jogos pra ele. E isso sim é ter um time reserva. Mas tinha jogador aí, cara, que sinceramente eu nunca tinha ouvido falar que era do plantel do Internacional, cara. Mas tudo bem, vale o ritmo do jogo. Aqui o Nato Sangalli dizendo, né, que ele concordando aqui com a estratégia do Grêmio, comandando a campo o time reserva. E aqui o Esquiavão dizendo o seguinte, que a grande notícia do jogo veio antes da bola rolar, que foi o Grêmio mandando a campo o time reserva com a situação da virose aqui, segundo ele, né? A questão agora da atuação individual. Aqui o Nato Sangalli, ele coloca como a melhor nota pro treinador, pela estratégia escolhida, né? E a pior nota 4, Marcelo Oliveira. E logo em seguida aqui temos o Tardelli, que entrou no segundo tempo, o PP começou o jogo, e também o Rômulo com nota 5. Chimento e Samuca. Vocês concordam com essas notas aqui ou não? Lembrando que depois do Renato, que levou nota 10, a melhor nota, o autor do gol da vitória, né? O Leonardo Gomes. Eu acho que o Matheus Henrique foi melhor que o Leonardo Gomes. Também. Já deu nota 9 ali, ó. O Matheus. Nota 9. O gol foi um golaço, né? O gol foi top, né? O gol foi assim, a gente vê toda a jogada trabalhada, lá ficou 45 segundos com a bola, e a jogada final, aquele 1-2, tipo, é uma jogada sensacional. É o gol mais bonito que existe no futebol, esse tipo de gol aí. Que é a jogada em velocidade, passe curto e tabela de 1-2, é sensacional. Qual é a pergunta mesmo que tu fez? Agora eu me esqueci. Se tu concordar com essas notas, né? Tá, tu tá com tu ficar com efeitos nocivos do organismo, do alvo. Esse efeito estufa. Porque depois do Renato Portaluppi, nota 10, tem nota 9 Matheus Henrique e nota 8 Leonardo Gomes. Eu acho que a única coisa só que o Marcelo Oliveira, eu concordo que discordo, porque ele deu uma nota muito alta pro Marcelo Oliveira, porque ele deu 2 pichotadas. Uma foi bizarra. Não, foi uma coisa assim que é bizarro. Nós só não tomamos gol porque não tinha pressão junto. Se tivesse isso aí, a pressão da zaga, fodeu. Aí eu coloco assim, ó, que o Guilherme Parede, ele tentou fazer alguma coisa, mas o cara não se criar num lado em que tem um lateral esquerdo que não sabe marcar, que é o Capixaba, e do lado dele, na mesma linha de zaga, o Marcelo Oliveira, eu não consegui fazer nenhuma jogada. Aí eu tenho que abrir o olho para esse atacante, que não consegue se criar em cima do Marcelo Oliveira hoje, né? É fraco, né? E o restante aí do Grêmio, o cara jogou para fazer 1-0 e depois cozinhou o jogo, né? Com 1 a mais, aí o Renato fez substituições defensivas.
não quis forçar o jogo. Alguns jogadores, tipo o PP, o Everton entrou meio mal, o Tardelli entrou só para cozinhar o jogo, para não dar a chance pro Inter tentar empatar o jogo. Então foi uma atuação em que o Grêmio fez o gol e depois esqueceu que tinha jogo de futebol, só ficou cozinhando o jogo. Chimento, tirando a questão aqui, o Marcelo Oliveira, que todo mundo concorda, né, que ruindade chama ruindade, né, a gente vida e Bressan, como tu mesmo citou, né, mas falando da questão da zaga, o Paulo Miranda, tu acha que... Véio. Paulo Miranda muito é um baita de um reserva pra Jeromel Kahneman, né? Foi muito exigido, cara, mas tu vê que ele joga de boa, velho, ele é um baita zagueiro. Tanto é que é fato, né, se não tivesse tido aquela cãibra filha da puta lá, nós tava, de repente, era tetra da América, sei lá, porque ferrou, né. Ele é um baita zagueiro. O Tobias Soligo dizendo que o Rômulo não poderia estar no Grêmio, inadmissível, cara ruim e sem vontade. Eu ia pedir agora sobre o Rômulo, que eu não sei se ele tem jogado os jogos do Gauchão, eu ia pedir agora, que ele saiu como uma grande promessa, né? Saiu do Flamengo. Eu gostei quando o Grêmio contratou esse cara aí, velho, sou bem sincero. Eu tinha muita fissura de ver esse cara jogar, mas é aquela história, né? De repente o cara estourou, parecia que ia ser bom jogador e... É que ele teve um monte de lesão também, que prejudicou bastante a carreira dele, né? Mas ele tá jogando de uma maneira muito diferente do que ele jogava no Vasco, na época quando ele foi revelado e foi pra seleção e... Sei lá, eu acho que não tá conseguindo se encontrar. Ele não deixa a desejar, assim, ele não é que nem o Marcelo Oliveira que ele dá um medo quando toca a bola, né? Mas não é aquele não volante... Tem nada mais também. Não é aquele volante que jogava... com passe por profundidade, que avançava as linhas, que arriscava chute a gol, que nem ele fazia na época do Vasco. Tanto é, cara, que tu vê quando entrou o Darlan outro dia, meu, o cara procura jogo, né? Outro negócio já. Ele passa a linha da bola, entendeu? Ele só errou um passo, o Darlan, no outro jogo contra o São José. Não, mas é que o volante ele tem que passar a linha da bola, ele não pode jogar atrás sempre da linha da bola, o volante, né? Porque daí aí tem um zagueiro pra isso aí, né? Então... E pelo lado do Internacional aqui, vamos às notas do Richard Schiavon, que ele deu aqui aos seus integrantes aqui. Quem fez o Grenal ontem aqui, nota 5, vamos começar assim, nota 5 pro Dair Hellman. E a melhor nota do Internacional aqui, nota 8, que levou o Emerson Santos. E a pior nota aqui pro Nonato, nota 4, que acabou sendo expulso no primeiro tempo. Trellis, nota 4. E depois temos ali nota 5, Lindoso... Essa média ali. Ele deu nota menor pro Trelli do que pro Pedro. Como é o nome do alemão lá? O Pedro Lucas, nota 5. Aí tu vê que o cara tem uma birra com o Trellis, deve odiar o Trellis. Paulinho, o que tu acha dessas notas aqui? O melhor em campo, ó, pela parte do Inter. E acho que o Emerson Santos mostrou um bom futebol ontem. Ele deu um carrinho no fim do jogo lá que bem sabe tocar bem a bola, sabe sair jogando até pra um zagueiro. E ele tem apenas 23 anos. Acho que ele tem um bom potencial aí pra se tornar um bom zagueiro. É do Inter ou ele é emprestado? Cara, sabe? Eu não sei te dizer. O Emerson Santos, acho que é emprestado. Pelo Palmeiras, né? Palmeiras, foi lance do Palmeiras. Eles renovaram, mas renovaram acho que só um empréstimo. E quanto ao pior, cara, infelizmente foi o Nonato, né? A expulsão ali foi, de certa forma, juvenil. Mas vai servir de lição pra ele aí. Com certeza vai aprender, porque o guri tem bola e acho que aos poucos ele vai se encaixar nesse time. E a questão dos centroavantes aí, eu acho que o Trellis até melhorou um pouco a equipe. Acho que o Trellis teve 2 lances aí que ele, pelo menos, mais participativo que o Pedro Lucas. Mas é pouco pra jogar no Inter, eu acho. Segundo o Richard aqui, o Trellis já pode voltar pro São Paulo. Eu mandaria também. Eliseu, vamos ver se o teu microfone agora tá funcionando ali. Faz um teste aí. Fazer um teste de som. Beleza, 100%. 2 testando. Agora 100%. Com aquela voz mais grave da FM ou não? Pode ser, tá, né? Como tu quiser. Quando tu quiser. Cara, eu assim, ó, fica difícil fazer um apanhado geral aí das notas aí do Richard, porque, cara, tem jogador aí que eu nem sabia que estavam no Inter, tá? Mas a questão do Trellis aí, eu acho que já pode dispensar, pode mandar o cara ou fica quietinho lá, tá? Pedro Lucas foi um cara que eu elogiei muito ele nos últimos jogos, tá? Mas ontem, quando ele teve a chance, tudo bem, que o time não era lá um time que podia botar a bola na cabeça dele e deixar ele bem à vontade. Mas era um jogo que ele podia ter dito, não, agora é a minha chance, é a minha vez. Porque ele tava com jogadores igual à sua semelhança. Uma coisa é tu entrar
jogando contra um time da Libertadores, outra coisa é tu jogar com um time de nível de Série A do Brasileirão. Ontem não, ontem ele tava com jogadores à sua altura, tá entendendo? Reserva contra reserva. E aí, pra mim, foi uma decepção ontem o Pedro Lucas, tá? Que eu era um cara que estava elogiando muito ele. E aí eu percebi que, infelizmente, não é um jogador que tu possa dizer assim: vamos lá, Magrão, que tu é o cara que vai decidir hoje. Não joga responsabilidade pra um cara desses que ele não chama pra si, tá? Infelizmente não deu. O Nonato, infelizmente, aí pisou na bola, tá? Não foram faltas violentíssimas, mas a sequência de faltas, de pequenas faltas, minou, tá entendendo? E goleiro do Inter, show de bola, tá? Quando foi exigido, ele deu conta do recado. Tá aí pra isso, tá entendendo? O goleiro, pra tu mostrar que tu é goleiro bom, quando tu for exigido, tu tem que dar o retorno. E quando ele foi, que a bola, que realmente, pô, uma bola quase indefensável, né? Isso me lembrou a semana, na quarta de noite, o goleiro do Lomba, que ele fez uma defesa muito semelhante também, né? Foi exigido, deu conta do recado. E essa nota 8 aí que o Shea deu pro Emerson Santos... O irmão do Shea. É o irmão do Shea, isso? É que às vezes os caras confundem um com o outro, é um problema esses dois aí também. É que Shea Vermário e Richael José. É. Então, ele deu a nota máxima aí, um 8 aí pro... Como é que é? O Emerson Santos? Cara, eu vou ser sincero com vocês. Eu peço uma desculpa aí por não acompanhar 100% o futebol, que nem os companheiros aqui da bancada, tá? Mas eu nem sabia que o Inter tinha um tal de Emerson Santos pra jogar. E foi, segundo aqui o Schiavon aqui, a melhor nota do Internacional. Sim, perfeito. É só porque o Inter tem uma idolatria muito forte com o Cuesta, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Esse negão aí é melhor que o Cuesta, velho. Agora, a atuação do juiz, nosso observador de arbitragem, Samuel Scarton. Nosso comentarista de arbitragem, Samuel Arthur Scarton. Qual a nota tu daria pro juiz ontem? Eu dei uma nota 7. Muito. Erros e acertos dele. O erro foi ele não ter expulsado logo no primeiro lance, no segundo lance do Nonato em cima do Matheus Henrique, porque ele fez a primeira falta, depois persistiu e dele um chute na panturrilha do... Foi um chute, né? Não foi nem uma falta, foi um chute. E no primeiro lance do zagueiro lá do... Como é que é o nome do Roberto. Que é da base lá. Pô, ele foi muito maldoso nas pernas do PP, né? Devia ter tomado um amarelo logo de cara ali. E no final, o Richelli, ele... Não, mas pro Roberto ele deu um amarelo, Samuca. Naquele primeiro lance lá? Sim. Ele deu. Então ele acertou nota 8 pra ele. 7.6. É. E pro Richelli lá no final, o Richelli, ele gravateou lá o Cebola e, né? E pro lado do Grêmio, eu acho que ele errou em não expulsar o Marcelo Oliveira, que aquela pichotada que o Marcelo Oliveira deu... Isso é digno de expulsão, cara. Isso aí é... E ele errou em não expulsar o Marcelo Oliveira. Cara, sobre o negócio da arbitragem, não sei se vocês concordam, não tem nada a ver Grêmio e Inter, mas, por exemplo, eu acho interessante o critério que os caras usam, velho. Porque se tu pegar as faltas do Nonato, a pior de todas, disparada, foi aquela única que ele não deu cartão. Isso aí. Tipo, é ridículo. Não é questão se é expulsão ou amarelo, não interessa. Mas a falta mais grave que ele fez foi a única que ele não advertiu o cara, velho. Ele quis preservar o jogador. Mas puta que pariu, não existe isso aí, cara, né? Ele viu uma falta fora do lance, tipo que o jogo correu no Jean-Pierre, ele deu amarelo, correto. Aí a falta mais grave, mais absurda, que ele não fez nada. E daí no lance seguinte ele botou pra rua. Não consigo entender. Critérios... Tipo, o Doronco é um idiota, então vamos relevar. Mas não consigo entender. E tu, Paulinho, o que tu achou de uma forma geral da arbitragem? Cara, erros, acertos? Daria uma nota 6, 7 aí pra ele também. Acho que não comprometeu o resultado. A expulsão foi justa? Foi justa. O único detalhe que eu não percebi durante o jogo ontem, mas eu tava lendo hoje, vi umas estatísticas, o Marcelo Oliveira fez 8 faltas. Não sei se vocês perceberam que ele fez tanta falta assim. Tanto é que o Samuca comentou que tinha que ter botado pra rua. O Marcelo Oliveira, eu falei isso. Pelo menos um amarelinho e nem isso. E por isso ele errou feio nisso. Ele não deu vermelho, o Marcelo Oliveira. E ficou também aquela entrada. Vai jogar quarta-feira. Aquela entrada do Everton, acho que foi no Richelli, eu acho. Aquela entrada lá que acho que poderia ter dado uma amarelinha, ele nem falta deu. Aquele se bateram o joelho lá? É, mas eu achei que ele foi um pouquinho maldoso. Eliseu.
Cara, analisar as decisões do árbitro é difícil, cara, pra mim, tá? Porque assim, ó, geralmente Grenal tem polêmicas com a arbitragem, né? Do juiz. Porque isso aí tem que fazer PNL, a decisão dele, cara, ele tem uma interpretação e nós todos aqui, nós 5 temos outra interpretação, tá? Agora, o Daronco, infelizmente, ele tem uma atitude como árbitro que ele quer chamar o jogo pra si, ele quer ser estrelinha do jogo. Ele faz questão de gesticular, mostrar os braços dele, pra imprensa visualizar, tá entendendo? E o Daronco, ele já andou chamando atenção no jogo do Veranópolis aqui também, tá entendendo? Então, o Daronco é esse cara aí, é um folclórico, é um fanfarrão, que ele gosta de ser estrelinha do jogo, né? Muito bem. Agradecendo também a participação aqui da Mariângela de Souza, o Rodrigo Oliveira, o Di Leone, dando boa noite para toda a gurizada aqui. O Tobias Ligo dizendo ainda que no final a do Richelli era para expulsão. Deu um soco e depois tentou pisar e ainda quis pairar o Everton. Não entendi essa... Parar o Everton, acho que ele quis dizer. Estúdio Esporte conta com o apoio da Carbonera Pneus, Supermercado BES, Vera Veículos, Lojas Quero Quero, Loja General Store, Nutricionista e Coach Camila Barbieri, Bona Pizza e também Dr. Rubens Bassani. Finalizada a 11ª rodada do campeonato, 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, né? Novo Hamburgo 1, Juventude 1, Brasil de Pelotas 2, Pelotas 1, Caxias 3, Aimoré 0, Avenida 1, São José 3, São Luís 1, VEC 0. E no Clássico Grenal, o Grêmio 1-0, classificação ali, Grêmio garantiu a primeira classificação na geral, 26 pontos, e logo a seguir Caxias e Internacional com 19 e São Luís com 17. Depois, os últimos 4 classificados, São José com 15, Novo Hamburgo 15, Pelotas 12, Aimoré 12, Juventude 11, Brasil de Pelotas 10, que esses dois aqui também têm chances de se classificar entre os 8. E também definiu os rebaixados, infelizmente aqui o nosso Veranópolis e também o Avenida, que está retornando à Série B. Próxima rodada, quarta-feira, para cumprir tabela, vários jogos, né? Mas a Internacional Novo Hamburgo não é para cumprir tabela, porque tem a decisão ali do segundo lugar do grupo, né? Como é que é? O Novo Hamburgo tá classificado. O Novo Hamburgo, ele está com 15 pontos. Tá classificado. Tá classificado. Ele vai ter confronto direto, ele não tem como cair fora. Pelotas e Grêmio também, o Pelotas pode garantir ali uma classificação melhor entre os 8. Pelota tem que cair fora. Juventude e Avenida. O Juventude também está brigando ali por uma vaga. Veranópolis e Brasil, que está valendo apenas para o Brasil. São José e Caxias, que vale para os dois, São José e Caxias, né? Uma classificação melhor do campeonato. E Aimoré e São Luís de Juí. Aimoré e São Luís de Juí também. Esse jogo vale mais pro Aimoré, porque o Aimoré está com 12, ele pode garantir a classificação em casa. Como destacado aqui o nosso Veranópolis, né? Infelizmente, Veranópolis, que foi fundado em 1992 na fusão do Veranense e o Dalban. 93 acabou subindo aí com o treinador Tite, que hoje é o nosso técnico da seleção brasileira. Infelizmente, o nosso VEC era um dos únicos que não havia disputado a Série B. Aliás, se depois de subir não caiu a Série B. E esse ano acabou por ser rebaixado a Série B. Lembrando que hoje apenas tem a dupla Grenal, Juventude, e antes ainda era o Veranópolis, que não havia disputado a Série B. Meus caros, o Veranópolis, na minha opinião, não foi rebaixado ontem. Veranópolis foi rebaixado já nos jogos aqui em casa faz tempo, onde nós tivemos jogos em casa que, se tivesse ganho pelo menos 2 jogos, a classificação era muito melhor, já tinha escapado da Série B, podendo até estar brigando por uma vaga à próxima fase, entre os 8, né? Veranópolis, infelizmente,
Mais um detalhe que eu estava aqui acompanhando, o Veranópolis pode ser o primeiro clube rebaixado com nenhuma vitória. Vocês chegaram a ver isso? Não, mas o Pelotas, se não me engano, o Pelotas também aquela vez caiu sem nenhuma. Não, eu estava olhando ali, o Pelotas teve uma vitória. Mas isso pra mim não interessa merda nenhuma. Não, ok, Aí- não interessa, mas só convenhamos, ó. estatística, no o caso. cara- Estatística, é o cara que estatística. dá o Daqui a pouco botão e dá o botão com um negócio grande e pequeno. Deu, pronto. Você fodeu. Mas dá pra ver que isso aí só mostra que deu muita coisa errada, né? 13% de aproveitamento é muito pouco pra uma equipe aí que sempre fazia campanhas razoáveis pra boas, né? E eu vou dizer, não é o pior time do campeonato, tá? É isso Não que eu é ia o, falar. Não é o pior time, não é o pior, e hoje é o pior, né? Tá em último lugar, né, hoje. Sim, Não hoje é o último. Não é o pior Pior. time do campeonato, porque eu assisti alguns jogos aqui no Davi Farina e vi um jogo na TV. Veranópolis, ele pecou em alguns detalhes ali que Se tu vai, é nesse ponto que eu queria chegar. Infelizmente, cara, acabou culminando com a decência, meu. Nem 15% de aproveitamento é ridículo. É. Só que se tu vai olhar rodada a rodada, velho. os times jogando. Nossa, não tem. Eu não consigo entender como é que a gente não ganhou nenhum jogo. Porque se tu vai ver, cara, saiu com a Avenida, merecia ter ganhado o jogo. Tá, botou 2 bolas no poste no fim, cara, 1-1, tá? Contra o Aimoré também. Não foi aquele. Acho que o Suicide assistiu também, Samuca. Não foi um absurdo, um rodão. Mas o Veranópolis foi superior, velho. Ontem teve bola na trave também. Contra o Pelotas também. Ah. Contra o Novo Hamburgo, até eu falei com o teu pai, cara, foi o pior jogo do Veranópolis, que foi Novo Hamburgo e Juventude. Os 2 jogos piores. Mas contra o Juventude aqui foi um jogo ruim dos dois Os lados. 2, que não merecia 0-0. Isso. Tipo, horrível. Ou derrota pros dois, porque Cara, foi terrível o jogo. contra o Inter, meu. Merecia ganhar. No mínimo empate, mas jogou bem. Contra o Grêmio lá, tirando o Internacional, ontem no Grenal foi o time que menos sofreu gols. Sofreu só 2. Foi o time que deu mais resistência ao Grêmio, Tá. eu acho. Contra o São José, meu, saímos ganhando o primeiro tempo, tomou 3 gols em 15 minutos. Inadmissível isso aí. E ontem contra o São Luís, o pouco que eu consegui escutar pela rádio, porque eu tava na estrada e cada pouco caiu assim nada. Cara, o Vec perdeu muito gol, velho. Dava pra ter saído ontem com a vitória. E daí tu ia chegar vivo na última rodada. Era só ganhar do Pelotas. Então, é uma sucessão de erros aí, por isso que eu nem culpo tanto nem diretoria, nada. Erros porque e azar também, né? Um pouco de azar também. Por exemplo, contra o Pelotas aqui, o jogo foi horrível. Foi aquele Deus nos acuda lá. Porra, mas com 48 segundo tempo, o cara me bate no poste, pica na linha e sai fora a bola, entendeu? Pô, é foda. E contra o Juventude em casa? Não, foi ridículo. Quando o Juventude foi o pior jogo, que nem o Samuca falou, ninguém merecia ter ganhado, mas o Veranópolis não merecia ter perder, perdido, entendeu? exatamente. Nesse ponto. Era um ponto, né, cara? Era um ponto. Até porque o Juventude, se não me engano, aquele jogo só teve a única finalização Sim. foi o gol, né? Sim, porque o jogo em si Foi contra o horrível. Grêmio foi terrível. O jogo contra o Pelotas eu não assisti, mas ouvi a galera da estúdio. Teve chance claríssima no final do jogo ali que deu azar. A Aimoré Avenida pra ter ganho. O Inter, tu calcula aí, sempre perder do Grenal, mas jogou bem contra o Inter. Esse jogo eu assisti em loco e jogou muito bem até. Foi um jogo muito aguerrido, muito suado que o Veranópolis fez. E o que nem falou, o jogo contra o São José tá ganhando e em 15 minutos tomar uma virada é pra cortar as balotas mesmo. E aí vem o rebaixamento. Mas, volto a dizer, não é o pior time do campeonato. Tem times piores. O Juventude é pior que o time do Veranópolis. O time do próprio São Luís, que eu acho Pelotas é horrível. o time do cara. Pelotas é ruim. Nossa. O time do Brasil é pior que o time do Até Veranópolis. Aimoré, acho que é pior, cara. O Aimoré, eu acho também é um pouquinho pior. O Pelotas jogou 3-4, né? Eu boto o Caxias, que é o melhor time do interior aí hoje, é o Caxias, que é o mais acertadinho. O Veranópolis não, pelo time que teria, não mereceria, assim, não teria que cair. Mas mereceu cair, né? Porque foi muito incompetente, né? Eliseu, tu chegou a ver que eu tava acompanhando o que foi a campanha do Veranópolis, os adversários do Veranópolis em 93, quando ele subiu. Naquele ano a divisão dos clubes era feita por regiões. Por né? regiões. Por regiões. E o Veranópolis, quando subiu a primeira fase, o Veranópolis estava na Zona Centro Missões com Três Maiense. Três Maiense, com uma curiosidade que também Sim. foi uma fusão de 2 clubes em 92. Três Maiense era clássico porque o pau comia tanto aqui quanto lá. É. O São José de Cachoeira do Sul, Eu acho que Taquariense. nenhum jogo o pau não comia essa segundona aí, Não, cara. Prate- Nossa, olha aqui, ó, contra o 3 de maio, Pratense o e 3 o- de maio era o clássico. E o Pratense, então, Eliseu? Tivemos. O Pratense, então. E o São José, veja bem, o São José de Porto Alegre. São José, São José de Porto Alegre também estava na Série Mas B não era em como 93. é agora. Era a modalidade tipo clube na época. Hoje é clube também, mas hoje tu tem um dono, tá entendendo? Que é o Noveleto, né?
Mas Presidente na da época, Federação o São Gaúcha. José era São José mesmo, né? Era o clube mesmo, né? E fazendo agora uma comparação com o que é a divisão de acesso hoje, que são 2 chaves de 8, só para citar os clubes, 16, né? São 16 clubes, então? 16 clubes. 2 chaves de 8. Só para citar os clubes que estão disputando a divisão de acesso hoje, que o VEC vai acabar jogando contra esses clubes. E depender, tem a questão do sorteio. O Guarani, o Grêmio Esportivo Bagé, o Lajadense, o São Paulo do Rio Grande, São Gabriel, o Cruzeiro Porto Alegre, o Inter de Santa Maria e o Clube Atlético Farroupilha na chave hoje, né? No caso, Sim, um dos nenhuma grupos. Aí temos o Esportivo de Bento, que hoje tem a melhor classificação com 16 pontos. O Glória de Vacaria, o Igrejinha, o Tupi Esporte Clube Passo Fundo, Ipiranga, Frederiquense e o São Borja. Meus amigos... Não, eu tava falando pro Samuca em off. Olha, cara, assim, ó, além da tradição dos clubes, o VEC vai ter que rodar esse estado, hein? Que, cara, olha só, meu, é Bagé, Rio Grande, tem o Farroupilha e o Farroupilha de Pelotas, né? Exato. Então, Pelotas, São Gabriel, Erechim, Rio Grande. Rio. Tu já falou Bagé também, né? Sim. Não, e depois assim, ó, a questão, além de andar, a questão é que pra tu subir, tu tem que ter um time com um investimento igual ou superior que tu tem agora. Porque tu não vai subir, não, a segunda divisão sobe fácil. Meu, o dinheiro da federação não é igual para da segundona e o Veranópolis não vai ganhar por ser 1 ano, 2 anos, como existe no brasileiro, tá? Mas cara, tem a questão da TV, tem ainda um valor. tá, mas tem, Sim. Pequeno, mas tem. Mas isso eu não... Mas eu acho que O investimento até tem que ser razoável, mas a mentalidade da segunda tem que mudar totalmente. Sim. Ou assim, Se ó, tu vir com um boleirinho aí, cara, tu não sobe nem fudendo. Não, o esportivo, cara, tem um amigo meu que é dirigente esportivo, troco ideia com ele direto. Cara, eles estão bem agora, claro, teve investimento, mas tu olha o time, meu, é tudo cara velho, tudo cara matreiro, meu, porque, cara, a segundona o couro vai comer, e velho. depois assim, ó, se É o... diferente. Pode vender conhaque, essas coisas, pega nego lá cuspindo na orelha, não tem TV pra mostrar. É, porque assim, ó, se a primeira divisão tu gasta 1,5 milhão pra disputar, tu tem que pensar que na segunda divisão tem clubes aí que estão tendo um aporte semelhante a isso, e esses caras vão estar disputando. E pra te ficar na frente desses caras aí, tu tem que investir mais. Se tu quer subir. Senão nós vamos participar dos campeonatos que nem esses clubes aí. Hein, Paulinho, teu pai já tá preparado pra viajar Rio Grande todo? Cara, ele chegou abatido em casa ontem. Mas tá preparado, né? Não podemos abandonar, né? Agora, além da tradição, né? Olha só, acho que o Veranópolis de todas as cidades é uma das menores cidades. Como é na Série A, também no que vem na divisão de acesso, uma das menores cidades. E como foi falado, o aporte financeiro vai ser muito importante. Eu acho que a comunidade como um todo, mais do que nunca, tem que se unir. E uma coisa que tu falou esses dias, Chimento, se porventura, isso na semana passada ainda, se porventura o VEC chegasse a ser rebaixado, que infelizmente acabou acontecendo, o Veranópolis que leva um pouco de vantagem, porque o Veranópolis não tem dívidas. É isso mesmo? Tu também... Até onde eu sei, pelo que eu sei da diretoria, até eu quero acreditar, porque eles sempre passaram transparência pra torcida, pelo que falaram, tá praticamente zerado. Então, cara, assim, meu, o próprio Ipiranga de Erechim aí, ano passado, teve que fazer um esforço pra ficar na Série C do Brasileirão, pra continuar com uma cota pra conseguir se manter na Série B do Gauchão. Né, então, porque já tava endividado, né? Então o Veranópolis daqui a pouco com isso consegue, sei lá, correr a linha mais um tempo. O Ipiranga conseguiu uma folguinha agora, porque ter disputado a Copa do Brasil, entrou uma graninha aí que de repente... Mas o Ipiranga tá mal na Série B. O Ipiranga ele não está classificando para a próxima fase, no momento, né? Ele sim, está mas com entrou uma graninha, não sabe? Sim. Entrou na Copa do Brasil, né? Até pro Veranópolis, como eu acompanho bastante o VEC, até nós comentamos, como o rebaixamento era iminente, cara, até foi bom que caiu a Avenida. Porque daqui a pouco se me cai o Brasil de Pelota junto, fudeu, porque uma vaga é quase certo que vai ser deles, né? É aquilo que a gente estava no Campeonato Brasileiro, Série A, por exemplo, cai um Vasco da Gama, uma vaga é quase certa no Vasco, um exemplo, né? Então, pro Veranópolis, cara, não tô menosprezando a Avenida, mas é um time que tu vai conseguir brigar mais nivelado, entendeu? Porque se cai o Brasil ali, cara, ou daqui a pouco um Juventude junto... É uma vaga perdida já. Aí ferrou. É porque... Cara, e tem time bom, aí tu pega de tradição, ó, tem o Lajadense,
Quem mais aí tu tem? Que são clubes tradicionais, o próprio Santa Maria o Ipiranga, lá, cara. o Passo Fundo, Ipiranga, o Passo Esportivo, Fundo, cara, Esportiva, vai. O Grêmio Bagé é um time muito antigo, que faz tempo que não sobe. Cara, então são clubes assim que tem a sua certa tradição, tá entendendo? Que tem um histórico todo aí, né, Vai tia? jogar lá no Pedro Moura, lá em Bagé, pra tu ver. Se nós hoje considerarmos a classificação hoje da divisão de acesso, o Esportivo, depende como eu falei, né? Tem a melhor campanha e depois tem o Glória, o Igrejinha e o Tupi. Esse Tupi Tupi é de Criciúmal. Criciúmal. Eu ia te perguntar se alguém sabia de onde que é. O Guarani de Venâncio aí, que é o líder da outra chave, eu tava falando com um amigo meu que é lá de Venâncio, falou que teve um investimento legal, que o foco deles é o acesso. Tem o líder, né? Então, Chimento, já que tu falou que Por tu... isso que vai ser massa os mata-mata da segundona, porque teve 3 times que investiram bastante. Só Um que- vai ficar fora. Só que assim, ó, são dois que sobem, né? Sim. Então tu vê, cara, como é fudido. Tipo, tu tem que ser campeão ou vice de um torneio pra subir. Enquanto que na primeira divisão tu tem que ficar entre os 10 pra ficar na primeira divisão. Permanecer. É mais é. fácil cair do que subir. Exatamente. Chimento, tu havia falado do Esportivo, que tu tem um amigo teu que ele faz parte lá da diretoria, é isso? Sim. Mas o Esportivo teve um aporte financeiro ou foi... Não, na realidade, pelo que me consta, Patrocínio, pelo o que houve? O que eles falaram é que agora vai completar o centenário do esportivo. Então eles meio que se uniram nesse lance do centenário e conseguiram alguns aportes financeiros aí com algumas empresas pra tentar fazer o time. O time é bom, cara. O time tem o... Como é que é o número 10, Samuca, que jogou aqui no VEC? O Atos. O Atos, o Charo. Tem os caras tudo tem esse veiaco, Bravantão, veiaco lá também. né? tem bastante cara, velho. Então, pra segundona, cara, eu acho que tu tem que ter meio que essa mentalidade aí, meu. Porque se tu for lá, tipo, pedalar na segundona, o cara te quebra as duas pernas. Exatamente. 20 horas, 2 minutos. Acho que hoje, devido ao Grenal ontem ter sido de time reserva, um programa bem tranquilo, um clássico, um dia após o clássico Grenal, tranquilo. A não ser o Eliseu da Rosa, né? Que começou o programa um pouco exaltado, né? Não, é que um ficou Por que eu feliz com a deveria? vitória e o outro com a derrota. Não, não fiquei segue. não. Eu só achei Agora- que a informação tem que ser dada por completo. Fala, Agora, Chimento. como eu falei pro Samuca em off, cara, eu acho que não tem nada a ver de Grêmio e Inter, meu. Mas assim, ó, por favor, quando um time perder, com o time reserva... Não tô dizendo que foi ontem, porque ninguém falou isso do Inter, mas não usem o desentrosamento como desculpa. Porque olha o gol que o Grêmio fez ontem, cara, com o time reserva. Os caras treinam junto o dia inteiro. Porque não, o Grêmio já perdeu jogos com o time reserva e que acabaram alegando. Bah, equipe desentrosada. Ano passado o Grêmio É. tava na zona de rebaixamento do Gauchão, com o time reserva. Sem ritmo, cara, isso não existe. Porque tu viu a tabela que o Grêmio fez ontem, meu, não é de time que joga. Os caras treinam junto todo dia, meu, os caras têm qualidade. Pra estar num clube como o Grêmio, até como o Inter aí, cara, no plantel, tu te obriga a ter qualidade. Então, por isso que eu não admito ter o Marcelo Oliveira ainda, mas faz parte. Tem que sempre ter algum pra estragar. Agradecendo também a participação aqui no Face, uma das do Matheus Pertili, também o Ademir Bin, obrigado a vocês. Eliseu da Rosa, eu me lembro no início do Gauchão, tu havia falado que se fosse tu diretor do Internacional, tu teria colocado sempre sub-23. Perfeito, continua com a mesma Continua com a mesma opinião. Sim. Porque tu tem essa galera... É que quando eu falo sub-23, entende-se as reservas, tá entendendo? Este time que jogou ontem, por exemplo, o Grenal. Que não é exatamente o time reserva. É um misto de reserva com sub-23, por exemplo. Nem sei se existe Só isso sub-23. O Klaus, Mas é um... o Klaus seria melhor que esses dois que jogaram ontem? Não, eu acho que não. Eu não sei, mas o O Klaus é o Sarrafiore, reserva. pelo que ele jogou até hoje, ele seria titular no lugar do Nonato, que o Nonato jogou adiantado, né? Ontem. Ele não jogou como um volante o Nonato ontem, né? Porque jogou o Lindoso e o... Como é o nome do outro rapaz? Richelli. Jogaram esses dois como volante. O Nonato ele jogou numa linha de 3, mas avançado. Que seria onde o Sarrafiore ia jogar. Ele seria titular no lugar do Nonato? Não. Porque o Sarrafiore ele jogou 2, 3 jogos, fez gol e tal, mas não conseguiu ainda ter físico pra jogar futebol no Brasil. O Neilton ontem... Sumido, mas é um cara que... Não sei, no Potker aí, os caras... Neilton, velho. Um bom jogador esse cara aí, vocês... Neilton, Tomara que ele não dê certo no Inter, porque esse é um cara bom. Esse cara aí é piada até pros humoristas, velho. O Pedro Lucas ali, todo mundo quer ele como titular do Inter. Então assim, é um time reserva, bem reserva mesmo. Não é o time C, D ali, não. É o time reserva do Inter, com alguns jogadores aí que beliscam, como o Grêmio botou ontem. Que alguns jogadores então vão beliscar a titularidade ali.
Então foi um Grenal de reserva, assim, e com jogadores que vão beliscar a titularidade logo, em ambos os times. Pra finalizar, Paulinho, de uma forma geral, tu acha que o Inter tem uma equipe reserva boa, razoável, ruim? De uma forma geral, qual a avaliação da equipe reserva que tu faz? Razoável, independente do resultado de ontem. Sim, eu acho a equipe inteira, assim, por equipe é razoável, mas acho que tem peças importantes que podem dar resposta se juntadas com a equipe titular. Por exemplo, tem um 12º jogador ali, eu acho que tem. Acho que teria jogadores que podem beliscar vaga no time titular. Mas, num geral, assim, é razoável. Eliseu da Rosa, o Fernando Dalla Costa mandando um abraço pra ti. E falando em abraço, o nosso Capelari também ligou há pouco, pediu pra mandar um abraço pra ele, e ele tá mandando um abraço pra todo mundo aqui. Quem colocou crédito pro Capelari? Pois é, né? Dá o pai. Alguém de vocês aqui da bancada foi? Eu não. Não. Dá o pai, foi. Eliseu... Fernando, um abraço pra ti, Fernando, e mobiliza a galera aí contra o River Plate aí, doutor. Vamos encher um ônibus daqui, irmão. A mesma pergunta que eu fiz pro Paulinho. Eliseu da Rosa, de uma forma geral, qual a avaliação que tu faz do time reserva do Inter, independente do resultado de ontem? Tá, e esse time aí, pra tu arrancar algum entrosamento, eles têm que jogar, tá? Não é botar na fogueira aí que tu vai sentir algum retorno que eles vão te dar o resultado. Ou os caras treinam como tem que ser pra valer, ou tu não espera resultado nenhum. Aí no meio, que nem falou o Paulo César Gusso Filho aqui, né? Tu vai tirar jogadores aí. Se tu pegar qualquer um deles que jogou ontem e tu botar junto com os profissionais uma peça, essa peça aí ela vai ser uma engrenagem no meio de várias outras. Ele vai dar conta do recado. Só que se tu exigir dele, tu dizer, cara, tu vai ser o cara que vai finalizar o jogo hoje, não espera isso dele, que ele não vai te dar isso aí, tá? Se tu pegar um cara desses aí e botar contra o River, ele vai dar o retorno, mas se todo o conjunto, todo esse time que jogou ontem botar contra o River, vai ser uma derrota, porque falta o entrosamento, aquele 100%, aquele passe que tu dá de olho fechado. Cara, ontem, quantos passes o Inter errou, velho? O Inter principal já era passe. Ontem, esses caras erraram muito mais passes, tio. Por quê? Falta entrosamento, tio. Agora, uma que outra peça, no meio das outras, tudo bem. Não resta dúvida. Depende da peça. Tu botar o Marcelo Oliveira no monte de craque não vai mudar nada, ele vai continuar sendo ruim. Mas aí tu fala pelo teu time, esse é o problema, eu tô falando do meu time, entendeu? No caso do Inter, tu bota o Lindoso no meio de craque também. Tu acha que o Lindoso vai resolver no meio dos titulares? Não vai, velho. Então tá, galera, 20 horas, 8 minutos, agradecendo vocês e aos ouvintes, aos nossos telespectadores ouvintes, né? Obrigado a todos e amanhã, Nato Sangalli aqui na área para mais um Estúdio Esportes. Boa noite, obrigado a todos.